Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Os que são novos aí, estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou professor do Colégio São Mauro. Estou desde pequeno, desde os 3 anos aí no colégio. O tema da aula de hoje é sobre a humildade. A aula é baseada quase totalmente em Santo Afonso de Ligório, um livro, Uma Escola de Perfeição Cristã. Um livro que a Aline leu bem mais do que eu li só alguns trechos, só consultei para alguns assuntos e o capítulo sobre a humildade é basicamente o que eu vou dar aqui hoje. Na verdade, eu dei esse assunto já para amigos nossos do Recife e acabou ficando muito longo, eu tive que correr no final, então eu vou cortar aqui para fazer em 2 vezes, para a alegria do professor Melo, vai ter mais uma aula. Então, talvez fique um pouco arbitrário o corte, mas e a segunda parte possivelmente é mais interessante até. Mas a gente começa hoje. Então, por que tratar da humildade, né? A humildade, claro que tem virtudes que são superiores à humildade, como a caridade, por exemplo, que é a mais perfeita de todas. Mas a humildade tem um interesse porque ela acaba puxando as outras virtudes. Ela é uma coisa na vida espiritual que pode servir para a gente escolher como um ponto de ataque. Essa é a proposta da aula, basicamente. Então, nós podemos nos deparar com uma série de dificuldades na vida espiritual. A gente se debate com o nosso defeito dominante, por exemplo. A gente cai em pecados veniais que são dos devotos, né, como a gula, a maledicência, por exemplo, e às vezes a gente fica um pouco perdido, talvez, de saber como que a gente faz um plano de combate para progredir na vida espiritual. E uma proposta, então, seria a humildade como um ponto de partida, para concentrar, então, os esforços nisso. E por que a humildade é interessante sob esse ponto de vista, né? Por que ela é um ponto de partida? A humildade, já os santos padres falavam dela como sendo um fundamento para as outras virtudes, um fundamento e uma conservadora das demais virtudes, Santo Afonso disse. Santo Agostinho já trata da humildade sob esse aspecto de fundamento e São Tomás aperfeiçoa esse conceito, porque ele vai falar que vai fazer uma distinção, São Tomás, né? Tem até, para quem quiser, tem a citação, tem um lugar ali no 4º ponto do slide. Vai falar que existe um fundamento negativo na nossa vida espiritual, que é a humildade, então, e um fundamento positivo, que é a fé. E isso o Padre Jacinto já explicou para a gente também desde a época do colégio, quando ele dava aula de catecismo. E por que isso, né? A humildade é então aquilo que limpa a nossa alma, que faz com que a gente se desapegue de nós mesmos, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e permite então um espaço no nosso coração para a construção de um edifício espiritual. Eu coloquei só uma imagem de um fundamento aí, de uma construção. Não vai ter um paralelo com cada pedacinho aí, ninguém esperou isso. É só para mostrar essa imagem. Quanto mais profundo é o fundamento, ou seja, quanto maior o buraco que a gente cava na nossa alma pela humildade, mais alto pode crescer esse edifício. Então é uma proporção aí entre a humildade e a construção das virtudes na vida espiritual. Quanto maior a nossa humildade, maior vai ser a nossa fé. Quanto maior for a nossa fé, juntamente com a nossa humildade, mais nós vamos ter condição de construir um edifício de boas obras, que é aperfeiçoado justamente pela caridade. A caridade é aquilo de mais positivo e que forma realmente essa construção. Então, a humildade é necessária para essa construção e para que ela se mantenha também. Portanto,
Não vai adiantar se nós procurarmos progredir muito em algum outro aspecto da vida espiritual. Se a gente escorregar na humildade, a gente acaba perdendo tudo. O soberbo acaba perdendo tudo, como a gente tem o exemplo do fariseu, né, no Evangelho, que tinha uma série de práticas espirituais, que frequentava o templo assiduamente, que fazia jejuns regulares, que dava esmola, fazia orações, mas ele não agradou a Deus porque ele não teve humildade, justamente. E o publicano, que era um pecador, ele tinha sido injusto, tinha pecado em outros aspectos, mas se arrependeu e justamente pela humildade ele acabou agradando a Deus e se convertendo e passando então a progredir espiritualmente. Então São Tomás vai dizer que a humildade ocupa o primeiro lugar, ainda que não seja a mais excelente. É o primeiro lugar nesse sentido, é o primeiro que vai dar espaço para os demais. E Santo Agostinho vai dizer expressamente que na humildade consiste a nossa perfeição. Eu não vou aprofundar tanto essa parte, mas é claro que a gente não poderia deixar de falar que Nosso Senhor e Nossa Senhora vão ser os exemplos máximos da prática da humildade. Ele mesmo sendo Deus, vai ser o mais humilde. Apesar disso, vai ser humilde já na sua encarnação, que é uma humildade extrema, um Deus se fazer homem, uma humildade que está na ordem da natureza, né? Onipotente se fazer fraco, se fazer prisioneiro, se fazer frágil, né? Um menino. E Nossa Senhora também, para conquistar para nós a encarnação e a nossa salvação, também vai ser por meio da humildade. São Luís fala, e outros santos falam também, que a virtude que mais agradou a Deus nela foi justamente a humildade. Foi essa humildade que atraiu a Deus para a Terra para nos redimir. Então eles dão esse exemplo para nós, são causa exemplar da nossa humildade e praticaram essa humildade de maneira eminentíssima. Nossa Senhora vai sempre querer se esconder, vai sempre querer servir a Deus sendo esquecida pelos homens, vai escolher o caminho da virgindade, que era desconhecido, que era abjeto para o povo judeu, justamente porque tinha toda a questão da sucessão, da genealogia, até se chegasse ao Messias, e ela, portanto, estava renunciando justamente a participar disso, ao escolher a virgindade, e ela vai, com esse escondimento dela, com esse ocultamento, e com essa humildade, vai justamente atrair Deus, Nosso Senhor, para a Terra, aquilo que os profetas não tinham conseguido, aquilo que os patriarcas desejavam tanto. Nossa Senhora vai conseguir isso justamente por meio dessa virtude. E durante toda a vida, os mistérios do Rosário, a gente pode também aproveitar muito sobre esse aspecto da humildade. O nascimento de Nosso Senhor vai ser um nascimento muito humilde, um lugar onde seria para nascer os animais, ele vai nascer em um lugar muito simples, com frio, vai passar necessidades, vai ser mais pobre do que os pobres comuns da época, os vizinhos dele. Vai ter pobreza também na fuga para o Egito, vai ficar lá desconhecido, né? A gente pode pensar quanta sabedoria de Deus e de Nossa Senhora também, que ficou escondida, que ficou humilhada em todos esses mistérios. A apresentação do templo também, vão se submeter à lei, ainda que aquele sacrifício, né, feito no templo era justamente para Deus, era o próprio Deus que estava oferecendo. Eles vão se submeter mesmo assim. Nossa Senhora também vai passar pela purificação, apesar de que não era uma lei que fazia sentido para ela, do ponto de vista da razão de ser, daquele preceito, que era porque ela era virgem, ela não precisava da purificação, mas ela vai se submeter a isso, vai ficar sendo vista como uma mulher comum e até menos que isso, por conta das circunstâncias do casamento judaico. E depois na cruz, é claro que vai ser a humilhação maior de todas. São Paulo trata disso, e os
próprios documentos históricos vão dar conta de que a morte na cruz era a morte mais abjeta possível, era a morte mais humilhante possível, destinada aos criminosos piores que havia. Então, o Senhor vai escolher, entre tantos modos que Ele poderia escolher para nos redimir, para nos salvar, porque qualquer ação de Nosso Senhor tem mérito infinito, Ele foi escolher o mais humilhante, aquele que era reservado para os que menos prestavam, né? Então, São Paulo vai dizer que Nosso Senhor se aniquilou a si mesmo, ou seja, se fez nada, tomando a forma de escravo. Fez isso no ponto de vista da natureza, porque nós somos escravos de Deus por natureza, porque somos criaturas de Deus, dependemos de Deus para existir, para continuar existindo. Nosso Senhor se faz homem, e também, dentre os homens, Ele vai se colocar no último lugar, Ele vai se colocar como objeto de ódio, de desprezo, das maiores injúrias. E vai nos ensinar. Então, como diz São Mateus, Nosso Senhor vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, essa humildade de coração, a gente vai explorar um pouco essa expressão de coração, que às vezes pode passar despercebida, mas Santo Afonso destaca isso, diferenciando de uma humildade de palavras só, né? Que pode ser uma tentação para quem pratica a religião, sabe que é bonito ser humilde, e muitas vezes a gente acaba buscando essa humildade de palavra, critica a si mesmo como quem fosse humilde, mas no fundo, se a gente realmente sofre um desprezo, se alguém nos contraria, aí aparece esse fundo nosso, né, no coração que não é humilde de verdade. A gente se irrita, a gente responde, a gente não tem a postura adequada a essa ideia de humildade que a gente procura expressar por palavras. Mas isso é um tema que está na segunda parte, então eu não vou chegar nele hoje. Eu só comento para antecipar um pouco mesmo. E Santo Agostinho vai falar que diante da observação então da vida de Nosso Senhor, de todos os mistérios da cruz, se este remédio não cura a nossa soberba, não sei que meio nos poderá curar dela. Então, a humildade, ela é, obviamente, a antítese da soberba e do orgulho, e é o remédio, portanto, para o orgulho. Se o orgulho é a mãe de todos os vícios, né? É o vício do qual todos os outros vão se derivar, a humildade também, ela é, em sentido contrário, a virtude da qual as demais derivam também. Ela, então, puxa as demais. Interessante pensar também, né? A gente comentou um pouco até a questão da morte de Nosso Senhor na cruz, mas como Ele é humilde mesmo depois, na ressurreição, né? O Padre Jacinto comentou já isso também, deu uma aula a respeito da ressurreição, e falando que Nosso Senhor também, depois da vitória dele consumada, depois de ressurrecto, ele não vem, vamos dizer, se mostrar perante as autoridades que tinham condenado injustamente. Ele não chega para Pilatos, para Anás e Caifás, para tirar satisfação, para dizer: e agora, então, como é que é? Estou aqui de volta. Então ele também mostra essa humildade, mesmo depois de consumar a redenção. E então o mal da soberba, Santo Afonso comenta um pouco para mostrar então o valor da humildade por contraste. Então, se a humildade nos livra da soberba, é o antídoto para a soberba, então ela tem um grande valor, porque justamente a soberba que vai começar todo o mal no mundo, né? Na criação. Lúcifer vai cair por causa da soberba. Diz o livro dos Provérbios: todo o arrogante é a abominação do Senhor. Justamente Lúcifer, que era a criatura mais excelente de Deus, tinha, do ponto de vista natural e mesmo ornado pela graça, muito valor, era quem tinha mais valor, e ele vai, não satisfeito com isso, vai querer mais que isso ainda e vai acabar sem nada. Santo Afonso então faz uma divisão dizendo que todo o soberbo é ladrão, cego e mentiroso.
Então, por que o soberbo é ladrão? Né? Porque ele rouba aquilo que é de Deus, na verdade, aquilo que ele trata como dele, ele atribui a ele mesmo algo que não é dele propriamente, algo que é de Deus. E tudo que nós recebemos, né, de certa forma, continua sendo de Deus, é de Deus. Deus criou por uma finalidade que retorna a Ele mesmo, ou seja, nosso fim está em Deus, assim como o nosso princípio está em Deus, nosso fim também está em Deus. E São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai explicar por que nós já pertencemos a Deus, mesmo antes de fazer a consagração que ele vai ensinar. Ele diz que nós já pertencemos a Deus de fato e de direito, e que a consagração é uma confirmação disso, uma anuência nossa, voluntária e amorosa a isso, que tem todas as suas vantagens, mas que ninguém pode fugir a esse pertencimento a Deus. Então, por que isso? Porque, em primeiro lugar, nós somos criaturas de Deus, então Ele nos criou do nada, Ele nos fez para Ele, então nós somos dele, nós devemos tudo a Ele. Tudo aquilo que a gente faz contra Deus é por isso que é uma ofensa, porque nós não temos, assim, a nossa liberdade, justamente ela serve para isso, né? Não podemos usar a nossa liberdade contra Deus que nos criou com uma certa finalidade. Depois, além da criação, tem a redenção, porque nós, pelo pecado, nós nos desvinculamos de Deus, nós nos revoltamos contra esse pertencimento, e Nosso Senhor, então, vem nos resgatar, né, redimir. Tem uma etimologia de comprar de volta, então Ele vem paga o preço da morte na cruz, da paixão e de todos os sofrimentos da vida dele, junto com Nossa Senhora. Então nos redime, e por esse título também, então, nós pertencemos a Deus. Então, tudo aquilo que é nosso é de Deus, que Ele nos recomprou pela paixão, pela redenção. E depois, Nosso Senhor, enquanto homem, pela excelência que Ele tem, enquanto homem, Ele é Rei absoluto de todos os homens. Então, também nós pertencemos a Ele, a esse título de sermos servos desse Rei absoluto, que tem poder e autoridade absoluta sobre nós. Então, se nós somos assim de Deus, também nossas obras pertencem a Deus, né? Porque nós só podemos fazer boas obras por causa daquilo que nós temos recebido de Deus, da nossa natureza, do nosso corpo, da nossa alma. É a graça sempre necessária para que nós façamos qualquer coisa meritória. Então, atribuir isso a nós é um roubo, uma atitude de ladrão. Aí Santo Afonso fala que compara isso, alguém que faz isso, a um cavalo que ornado com uma manta dourada, que se vangloriasse, que atribuísse a beleza da figura dele a ele mesmo. Então, nós somos isso, nós somos alguém de uma natureza inferior, assim como o cavalo em relação a nós, que foi ornado por Deus de uma natureza superior. E então a beleza que nós podemos ter pelas boas obras, supondo que sejam de fato boas obras, ela vem de Deus, ela não vem de nós, então tem como causa Deus. Então, uma observação a respeito da consagração à Nossa Senhora, eu acabei já falando um pouco, mas a consagração à Nossa Senhora ela é bem interessante por conta disso, porque ela corresponde muito a essa verdade do nosso pertencimento a Deus, e ela faz com que nós então nos coloquemos nesse caminho verdadeiro. Então tiremos todo o fruto que Deus quer que nós tiremos da nossa relação com Ele por meio de Nossa Senhora, que é o meio excelente que Ele nos dá. Então, seguindo, o soberbo além de ladrão é cego. Então Santo Afonso pergunta, né, se apreciamos as coisas no seu justo valor, o que podemos nos atribuir senão nada e o pecado, né? Então aquilo que nós enxergamos em nós e atribuímos a nós mesmos também é fruto de uma cegueira. Nós também não estamos enxergando. Nós precisamos pedir para Deus a visão a respeito de nós mesmos, porque muitas vezes nós não temos essa visão sobrenatural relacionando as coisas com Deus, né? A gente está muito acostumado naturalmente a pensar as coisas do ponto de vista dos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que aparece
e as realidades espirituais, elas são invisíveis, né? Então, nós somos muitas vezes cegos para elas por conta disso. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pode pensar que nós somos virtuosos em algum aspecto e, no fundo, nós não temos uma grande virtude naquilo, mas é um traço de caráter nosso que facilita aquilo, ou então a gente faz uma determinada boa obra com uma intenção torta, enfim, para aparecer, ou porque alguém vai nos elogiar, porque a gente quer agradar algum outro homem. Então, depende muito de tudo isso, né? Ou então porque Deus nos poupa de tentações, e é muito normal no começo da vida espiritual, ou então quando a gente muda de circunstâncias, Deus, por misericórdia, Ele sempre dá graças especiais para a gente começar essa nova fase e facilita mesmo a nossa vida. Então, às vezes, aquilo que pode parecer para nós uma facilidade por conta da nossa excelência, por conta da nossa virtude, na verdade é porque Deus ainda está nos tratando como crianças na vida espiritual, ainda nos está facilitando muito a nossa vida para que a gente se acostume, para que a gente aprenda muitas coisas, para depois Ele nos provar mais fortemente. E a gente pode verificar um pouco isso pensando na nossa vida, nas nossas obras que não dão glória diante dos homens. Então, aquilo que, por exemplo, as questões dentro de casa, paciência, dedicação nas nossas relações familiares. Se a gente examina essas coisas, aí é mais fácil a gente ter uma noção real, né? Como é que a gente trata os nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, quando ninguém está vendo, né? Ninguém mais está vendo. Se a gente dá uma esmola, mesmo que ninguém esteja vendo, se a gente faz uma modificação sem contar para ninguém, então essas coisas podem nos dar aí uma noção um pouco melhor. Claro que mesmo aquilo que a gente faz isoladamente, pode ser que a gente ainda tenha uma soberba, um amor próprio colocado nisso. Então é sempre bom pedir para Deus mesmo para enxergar essas nossas misérias, para que a gente possa ter essa humildade, né? São Luís, no tratado também, ele vai referir algum Papa, se não me engano, São Leão Magno, que vai falar que todas as nossas boas obras, mesmo as mais excelentes, estão sempre contaminadas com algum pó, se não com a lama do pecado, pelo menos com algum pó de mundanismo. Então pensar nisso também, sempre dá para purificar mais, sempre é possível que a gente se aperfeiçoe mais, e Deus quer isso da gente, Ele quer, como Ele diz, ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele sempre está nos convidando a colocar a nossa mira no mais alto possível, para que a gente acerte o mais alto possível também, considerando a gravidade que corresponde à nossa concupiscência, à nossa inclinação para os bens terrenos, para a soberba, para as coisas da carne. Então sempre a gente precisa mirar mais alto, e essa noção de que a gente não está tão bem assim ajuda nisso, né? São Luís também nos compara aos animais, que vai dizer que nós sempre somos semelhantes aos animais naquilo que diz respeito ao símbolo deles, né? Então ele vai falar que nós somos preguiçosos como as tartarugas, nós somos nojentos como a lesma, e vai colocando assim, vai fazendo várias comparações que ajudam a gente a pensar um pouco mais em si mesmo desse ponto de vista humilde. E em terceiro lugar, o soberbo é mentiroso também, é uma consequência do que a gente já disse, ou seja, se a gente tem uma ideia errada, se a gente não está vendo, claro que aquilo que a gente vai expressar a respeito dessa realidade vai ser falso também, então vai ser mentiroso. E por fim, tratando da soberba, o pensamento de que o castigo que Deus dá para a soberba é muito grande, né? A gente não chegou no juízo final ainda, a gente não conhece os juízos particulares dos homens, mas a gente já tem notícia do castigo que foi dado aos anjos, que já foram julgados, e por causa da soberba foi criado o inferno para eles e eles foram lançados no inferno. Então é um assunto grave.
Então, nosso remédio é a humildade. E a humildade, muitas vezes, ela vai começar pela humilhação, né? Deus, muitas vezes, diante da nossa falta de humildade, Ele vai nos humilhar, portanto, vai nos submeter a humilhações, ao desprezo, ao esquecimento, ao abandono, para que a gente, então, perceba a nossa miséria. E uma forma que Deus usa para isso são as tentações. As tentações têm, claro, a função de nos provar e de fazer com que nós progridamos com essa prova, mas ela também tem a função de abrir nossos olhos para que a gente veja a nossa fraqueza, né? Então, aquilo, como eu tinha dito, aquilo que pode parecer uma força que a gente tem, uma virtude, às vezes numa situação específica da vida, mudam-se as circunstâncias e a gente percebe que, na verdade, eram circunstâncias que estavam facilitando para a gente, não propriamente a nossa virtude, né? Com a paciência, por exemplo, às vezes a gente pode ser muito paciente numa situação mais favorável e, de repente, mudam as circunstâncias, a gente começa a ficar irritado com aquela circunstância e a gente estoura, percebe que não era tão paciente assim. Então, Deus faz isso por misericórdia, justamente para nos colocar, para nos abrir os olhos e colocar a gente num caminho de esforço espiritual, de lutar contra essa nossa má tendência. E aí tem aqui um trecho de São Paulo, que vai falar justamente disso: para que não me ensoberbecesse, foi-me dado um aguilhão na minha carne. São Paulo vai expor uma tentação que ele tinha, então, dizendo que justamente Deus fez isso como uma misericórdia para com ele, para justamente colocá-lo aprumar ainda mais essa humildade dele. Ele já tinha sido derrubado do cavalo, para isso ele recebeu um reforço disso depois, com uma tentação que não o abandonava, e ele pedia para Deus que fosse liberto dessa tentação, e Deus vai dizer para ele: basta-te a minha graça. Ou seja, Deus nunca vai, obviamente, faltar com a graça, né? Ele não vai permitir que a gente caia por falta de graça, por falta daquilo que Ele dá. A parte dele Ele sempre faz, mas às vezes a gente deixa de receber graças especiais por conta da nossa soberba. A gente está presunçoso de que a gente está bem, que a gente atinge um patamar satisfatório, que a gente deve ser, então, bem visto pelos outros e por Deus. E então Deus nos mostra que não, que se Ele não der graças especiais, que a gente acaba caindo só com as graças básicas, vamos dizer assim. E a humildade então nos faz receber essas graças especiais. Então, Deus permite as tentações. Tem o exemplo de Davi também, que mostra até na queda, né? Deus permite até as nossas faltas e pecados, porque nós somos livres para fazer isso, e Ele aproveita isso para nos mostrar quem nós somos. Então, Davi vai constatar isso dizendo que antes de ser humilhado, ele pecou, mas agora ele obedece à palavra de Deus. Então, a humildade vai ter essa função purgativa e iluminativa, fazendo com que a gente se aproxime de Deus e se purifique. Além disso, a humildade ela é condição para o atendimento das nossas orações. Então, Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes dá sua graça, né? Santiago, a Epístola de Santiago. E o exemplo do fariseu e do publicano, que eu comentei, também é isso. Os dois foram rezar, os dois estavam rezando, e o publicano, o fariseu, até rezou mais, né? Ele fez uma oração mais longa, mais pomposa, etc. O publicano rezou bem rapidinho, mas ele rezou humilde. Então, ele teve, não quer dizer que é para rezar pouco, né? Mas quer dizer que é para rezar com humildade, para rezar com essa intenção, com essa ideia de si mesmo, né? De que Deus é tudo e nós não somos nada, e que nós precisamos totalmente de Deus, e que nós não estamos ali fazendo como se fosse um comércio com Deus. A gente reza esse terço aqui, Deus é obrigado então a nos dar graças. Claro que Ele promete as graças, mas Ele não quer uma relação assim comercial com a gente, Ele quer uma relação de amor. Então, justamente o publicano vai ter essa relação. Ele não vai chegar e falar: olha, estou te dando isso aqui, então o senhor tem que me dar isso aqui. Então, não é assim que ele reza. Ele pede perdão, né? Ele pede,
tem piedade de mim que sou pecador. Reconhece que ele é pecador e pede a piedade de Deus. E Santo Afonso faz uma comparação que é bonita a respeito dos montes, né? Os montes tem o símbolo dos doutores, tem o símbolo de Nossa Senhora, também é simbolizada pelo monte, mas aqui Santo Afonso usa os montes num sentido inverso para falar dos soberbos. Então, o soberbo seria um monte que se eleva acima dos outros na sua consideração, considerando-se melhor que os outros, quando na verdade ele não é. Então, Santo Afonso diz: Deus inunda os vales, isto é, as almas humildes, com graças, não porém os montes ou os espíritos soberbos, por sobre os quais correm as águas sem se deter neles. Ou seja, as águas são as graças, né, de Deus. Uma comparação clássica dos santos padres. E então as graças estão disponíveis para os soberbos também, mas os soberbos não aproveitam essas graças, passam por eles e vão para os humildes. Aqui uma ideia sobre a paz de espírito, um trecho um pouco mais longo, de Santo Afonso. Que a humildade pode parecer que é uma coisa muito triste, né? A gente sempre fica pensando que a gente é miserável, que a gente é fraco, ficar se colocando então abaixo dos outros, sempre pensando que a gente não é nada diante de Deus. Isso pode parecer um pensamento difícil de levar por muito tempo, uma coisa triste, uma coisa depressiva. Mas Santo Afonso vai dizer o contrário, vai dizer que os humildes são felizes, não só na outra vida, mas também nesta. Conforme as palavras de nosso Divino Salvador: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para vossas almas. E aí ele explica o contrário, né? O orgulhoso nunca encontra paz, pois nunca chega a ser tratado de tal modo que corresponda à alta ideia que faz de si. Se é honrado, está descontente por ver que outros o são ainda mais. Sempre lhe faltará ao menos uma honra que ele deseja, e sua falta o atormenta mais do que o satisfazem as honras que se lhe prestam. Então, o exemplo de Lúcifer, né, que tinha a máxima honra entre as criaturas, e ele vai querer mais, vai ser soberbo, vai querer a honra de Deus, que é impossível, porque Deus é o criador dele, ele é a criatura, nunca isso deixaria de ser assim. Então, sempre Deus, sendo causa e ele efeito, Deus sempre seria mais do que ele, nunca poderia se igualar a Deus. Mas isso, é a contradição, né? A irracionalidade do pecado, é assim. E também é característica de todo pecado, que nunca satisfaz a gente, por mais que a gente se afunde procurando encontrar mais satisfação no pecado, o pecado vai sempre ser frustrante, né? E assim também é o pecado de soberba, ao contrário da humildade. Também tem outro exemplo que Santo Afonso dá, que é do livro de Esther, que é daquele conselheiro Amã, que é conselheiro do rei Assuero. Então era um grande rei, muito poderoso, e Amã era um dos principais lá na corte de Assuero, mas ele não estava satisfeito, porque sempre que passava o cortejo real, tinha lá o judeu, que por causa da fé, ele não fazia reverência lá adorando o rei. Então Amã, sendo ali da corte, acostumado com todos se reverenciando ao passar, né? Então ele vai perseguir Mardoqueu, vai tramar para que Mardoqueu fosse morto, né? Apesar de que ele estava muito acima de Mardoqueu ali na posição da corte. Depois ele vai se inverter a situação. E tem, não sei se eu pus em alguma parte aqui, mas tem uma outra comparação que São Jerônimo faz, São Afonso refere, que é genial, assim, muito interessante, que diz que a honra é como a sombra, né? Se a gente corre atrás dela, ela foge de nós. Se a gente foge dela, ela nos persegue. Então, foi o que aconteceu nessa história, né? Então, o orgulhoso é assim, nunca satisfeito, e o humilde está sempre satisfeito, porque se ele se considera digno de desprezo, então qualquer honra parece para ele grande, ele está sempre satisfeito com qualquer honra que ele vier. E se ele é ofendido e ele se considera o último de todos, ele considera que aquela ofensa é pequena, especialmente tendo em vista o que ele merece pelo pecado, né? Então, se a gente cometer um pecado, que seja,
a gente já mereceria a condenação, um pecado mortal que fosse, que mereceria o inferno eternamente. Então, se a gente teve o perdão disso, então qualquer coisa fica mais barata para a gente do que o inferno, né? Então a gente deve estar sempre satisfeito. A razão, pelo menos, nos mostra isso. E a fé também. Então, Santo Afonso vai distinguir didaticamente, né, a humildade do entendimento, da inteligência e a humildade da vontade. Nós hoje vamos só ver uma parte da humildade do entendimento. Não vamos entrar na humildade da vontade, que tem aspectos bem interessantes. Talvez o cerne, né, da coisa, acho que é o cerne da coisa, a humildade da vontade mesmo. Mas, então, começando pela humildade do entendimento, um conceito de São Bernardo, que vai dizer que essa humildade de entendimento consiste em que tenhamos uma baixa ideia de nós mesmos e nos tenhamos em conta de desprezíveis, como na realidade o somos. Então é compreender isso, né? Compreender como nós, por nós mesmos, não somos nada, dependemos de Deus para todo o bem que nós temos na natureza e na graça, e dependemos de Deus para manter esses bens, né? Dependemos de Deus para continuar existindo, para ter começado a existir, para continuar existindo. Então, como diz Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Então, ou seja, a consideração verdadeira sobre nós é o que corresponde à humildade. E se nós pensarmos nas nossas misérias, né, tanto da alma quanto do corpo, depois do pecado original especialmente, nós temos uma série de fraquezas no corpo e na alma. No corpo nós somos sujeitos à morte, às doenças, ao cansaço. Na alma nós temos a inteligência fraca, a inteligência ignorante, sujeita ao erro, que se esquece das coisas. Nós temos a vontade também fraca, muitas vezes somos inconstantes, infiéis naquilo que a gente se propõe a fazer. Nós precisamos sempre refazer os nossos propósitos, então nós somos muito miseráveis, né? E isso por conta da marca que deixou na nossa alma o pecado original e também os nossos pecados atuais, que são os pecados que a gente mesmo comete pessoalmente durante a vida. Isso também vai agravando essa situação em nós. Claro que contra isso, né, para consolo nosso, existe a graça de Deus, existe a redenção de Nosso Senhor que é superabundante, como diz São Paulo, em relação a tudo isso. Então, isso não é... Eu vou tratar depois um pouco, mas isso não é um motivo, não deve ser motivo para a gente ter a falta de confiança, né? Falta de confiança de que a gente pode se salvar, que a gente pode progredir, a gente pode fazer o bem. Mas Nosso Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Com Ele nós podemos, mas sem Ele nada. Então, essa humildade de entendimento é um conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos, que nós normalmente não temos. No dia a dia a gente acaba tendendo a um pensamento soberbo sobre si mesmo. Achar sempre que a gente merece mais do que aquilo que a gente tem, de que os outros deveriam tratar a gente melhor, de que a gente faz bastante, e já a gente faz tudo que a gente pode, que a gente não é bem compreendido. Então, pedir para Deus o conhecimento de nós mesmos e o dele também, para que nessa relação entre aquilo que Deus é, aquilo que nós somos, e aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele quis de nós quando nos criou, pedir para que Ele nos mostre isso, né? Assim como pediu o cego para Deus, Domine ut videam, ou seja, Senhor, que eu veja, nós também, pela soberba, somos cegos e podemos pedir esse milagre para Deus, se fosse assim for considerado. Então, Santo Afonso vai dar alguns conselhos, algumas coisas a serem observadas em relação à humildade de entendimento. Vou falar 3 hoje e depois mais 3 ficam para a próxima aula, junto com as da humildade de vontade, né? Então, a primeira recomendação de Santo Afonso em relação à inteligência é nunca se vangloriar das boas obras. Então,
nunca pensar nas nossas boas obras como sendo uma grande conquista nossa, como sendo uma propriedade nossa, como sendo algo que deve atrair o aplauso dos outros, né? Então, ele recomenda que nós olhemos o exemplo dos santos, que fizeram muito mais do que nós e não se vangloriaram. E aqui eu também reafirmo isso, e é uma coisa que a gente já ouve, mas por exemplo, eu mesmo demorei para me dar conta da verdade dessa recomendação de ler as vidas dos santos, né? Não sei, talvez pessoas são mais teóricas, assim, acho que é o meu caso, às vezes não tem tanto gosto por um livro que vai tratar muito de fatos, né? Mas é muito interessante, porque é necessário a gente ver a aplicação da teoria na prática, e para que a gente possa também aplicar aquilo na nossa vida de maneira correta e ter um incentivo para praticar as virtudes. E como é que faz para praticar as virtudes no dia a dia, não ficar pensando em situações ideais que nunca vão chegar. Então, a leitura das biografias dos santos ajuda muito nisso. Nós temos exemplos práticos em diversas situações. Existem santos de todo tipo, com todo tipo de vida, santos casados, santos religiosos, santos padres, santos solteiros. Enfim, todo mundo pode achar os seus exemplos e exemplos próximos das situações que a gente esteja vivendo no momento. Então, é muito recomendável mesmo essa leitura. E é claro que nós não vamos imitar os milagres dos santos, mas existem muitas coisas que eles fazem, muitas práticas que são imitáveis, porque a santidade ela permeia toda a vida. Muitas vezes são práticas pequenas, que inclusive foram aquelas que fizeram o santo começar a ser santo. Então, se a gente tem esse projeto de vida, a gente deve ter, então vale muito a pena olhar para os santos, né? Então, fica esse parênteses aí em relação às vidas dos santos, e elas servem muito para que a gente tenha vergonha mesmo daquilo que a gente é. Então, ajuda a gente a não se vangloriar, se a gente olhar o que a gente fez até agora, né, e o que os santos fizeram num período semelhante da vida deles. Eles fizeram muito mais do que a gente normalmente, né? Então, ou então o que a gente é hoje, né? E que os santos então são naquele momento que nós estamos lendo a vida deles. Se a gente fizer essa comparação, isso facilita muito a humildade. Claro que a gente deve sempre se comparar com Deus, para ver sempre que vai faltar algo, né? Ainda que alguém fosse muito santo, comparando-se com Deus, haveria sempre um abismo infinito e sempre muita matéria de progresso ali, nesse intervalo, né? Por assim dizer, né? Porque é infinito. Mas, às vezes, comparar-se com Deus pode ser algo muito longínquo, pode ser algo muito abstrato, né? Então, comparar-se com um santo fica algo mais próximo. E, que mais? Esse ponto aí das nuvens é uma outra comparação de São Bernardo, que vai falar que seria... Eu perguntar quem não riria, né, se as nuvens se vangloriassem de produzir a chuva. Seria engraçado mesmo. E as nuvens, olha, que produzem a chuva de maneira muito regular, de maneira muito obediente, elas estão sempre produzindo bem a chuva, né? E a gente não é nem assim. É claro que também a nossa liberdade é o que dá a possibilidade de a gente errar, mas também, por outro lado, de ter méritos. Mas assim como uma nuvem que atribuísse a si mesma a chuva, ela visse então as coisas verdejando, os campos, as árvores frutificando, se ela atribuísse todo aquele efeito a ela mesma, seria uma coisa ridícula. Então, assim também nós, ainda que a graça de Deus, que os bens que Deus produz passem por nós de alguma maneira e nós participemos deles, é isso que Deus quer de nós mesmo. É uma loucura a gente atribuir esse fruto e esses efeitos à nossa própria excelência, certo? Então, tem um ponto de contraste aqui nessa primeira recomendação,
que é o seguinte, né? Claro, a gente tem que não atribuir isso a nós, mas por outro lado a gente deve reconhecer sempre os benefícios que Deus nos faz, né? Santa Teresa vai dizer: uma alma que não reconhece que recebeu grandes coisas de Deus não fará também grandes coisas por Deus. Então, diante do bem que a gente vê na nossa vida, do qual a gente tem a oportunidade de participar, é claro que a gente tem que ter uma visão alegre disso, uma visão grata disso, ver que Deus fez algo por nós, que Deus nos acumulou de muitas graças e nos favoreceu muito, e que aquilo de bem que a gente tem vem dele, e a gente agradecer muito isso e saber que isso também é uma responsabilidade, né, nossa, de dar fruto, então, de cooperar com isso, não sendo causa disso, mas sendo um agente livre que coopera, um instrumento livre que coopera com aquele que é o autor verdadeiro dessas boas obras, né? Em segundo lugar, nunca confiar nas próprias forças. Então, para fazer as coisas, confiar na força de Deus, como nós vimos. Isso situa a humildade entre a presunção, que é de achar que a gente pode por si mesmo, e a pusilanimidade. A pusilanimidade seria um erro oposto, né? O pusilânime é aquele que tem a alma pequena, e que, portanto, se considera incapaz de fazer as coisas, mas absolutamente incapaz porque ele é fraco, miserável, então não vai tentar fazer nada porque não vale a pena, porque ele sempre peca, ele sempre cai, ele é sempre inconstante, então ele desiste, né? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que nós reconheçamos a nossa miséria, mas por outro lado temos total confiança nele, é ele quem dá a força, né? Santa Joana d'Arc, se não me engano, que diz que os homens combatem e Deus dá a vitória. Então é preciso combater, é preciso fazer a nossa parte, e Deus vai fazer a dele infalivelmente. Então isso é motivo de confiança, ou seja, se nós nos esforçamos, Deus sabe da nossa fraqueza, mesmo assim Ele quer a nossa cooperação, justamente para poder nos premiar. Então São Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me conforta, naquele que me dá força. Então se eu estou com Deus, eu posso tudo com Ele, sem Ele nada, mas com Ele tudo. Humildade, portanto, ela vai nos levar nunca a confiar nas próprias forças, mas a ter uma grande confiança, né, no bem que tem para ser feito por causa de Deus. E aqui um terceiro ponto, que eu coloquei resumido assim: caiu, levanta. Caiu, levanta, mas não é Santo Afonso que fala assim não, tá? Santo Afonso coloca uma frase bem longa, faz um parágrafo falando, eu não ia colocar tudo aqui, mas tentei sintetizar a ideia assim. Isso aqui significa a respeito da consideração sobre os nossos próprios pecados, as nossas faltas. Então no dia a dia a gente cai, e para que a gente não desanime, então, né? Mas aproveite, depois de que o pecado já está cometido, então não adianta mais se debater sobre isso. Então seria um erro, né? Um erro até de orgulho, a gente ficar se descabelando, se debatendo e se indignando de maneira frenética contra si mesmo. Eu sou um idiota, eu não presto para nada, e ficar inquietando a própria alma com isso, porque Santo Afonso vai dizer, é um orgulho isso, se indignar dessa maneira, porque o normal é que a gente caia mesmo. Se a gente é fraco, se a gente é miserável, se tem toda a consequência do pecado original que pesa em desfavor de nós, então é normal que nós caiamos. Não é que é para a gente não fazer nada, mas é que é para a gente, tendo caído, a gente saiba que é isso que acontece com seres miseráveis como nós, né? E agradecer a Deus por ter a oportunidade de se arrepender, de estar vivo, de poder se confessar e se levantar e continuar. E que esse terceiro ponto é o Padre Faber que explica isso. Ele vai falar do desânimo, tem um capítulo sobre desânimo naquele livro Progresso na Vida Espiritual, e ele vai falar então que o desânimo não faz parte da penitência, ele não repara a falta, né? Isso é interessante, porque o demônio tenta a gente, depois de a gente ter cometido algum pecado, alguma falta, com o desânimo, justamente. Então ele vai falar: você é miserável mesmo, é verdade, então você não tem jeito, você tem que desistir, porque você está lutando à toa, você vai cair de novo.
Então, o padre Faber vai dizer que não, que a gente deve afastar esse desânimo, porque ele não faz parte da penitência, ou seja, não nos ajuda em nada em relação ao pecado já cometido, e por outro lado ele nos atrapalha ainda, porque ele nos faz menos esforçados para progredir e resistir às próximas tentações. Diante então da constatação de que nós pecamos, buscar o arrependimento e o perdão sacramental e então se animar, né? Porque justamente se eu constato que eu perdi tempo, que eu usei mal o tempo, então eu tenho menos tempo agora para fazer o bem, então eu devo me apressar e me animar logo para fazer esse bem. Se eu fico parado, lamentando, isso é uma falsa humildade, né? Seria um orgulho. Então, e também, ainda nesse ponto, não abandonar a resolução de ser santo. Justamente por isso, porque nós podemos tudo em Deus que nos fortalece. Portanto, nós podemos ser santos também, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. São Paulo também fala, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e fala isso para todo o grupo que ele está, com quem ele está falando na epístola. Então não é uma coisa, a santidade não é uma coisa que Deus quer só para algumas pessoas especiais. É claro que o grau de perfeição que Deus quer de cada um é diferente, mas Ele quer que todos sejam santos, porque existem essas ordens que Deus nos dá para buscar a santidade, que são ordens gerais para todos. Então não abandonar a resolução de ser santo diante dos pecados, né? Reafirmar esse propósito. E se a gente nunca teve esse propósito, fazê-lo. E tem o quarto ainda aqui, e esse é o último de hoje. Não se admirar de um pecado grave alheio. Santo Afonso coloca assim. E por quê? Porque obviamente nós podemos cometer qualquer pecado. Então às vezes nós estamos naquela situação, né, como eu falei, de que Deus nos poupa de tentações. Deus está nos favorecendo um começo de uma nova fase espiritual. Logo depois da nossa conversão, por exemplo, é muito comum isso. Deus dá muitas graças, dá muitas consolações para que a pessoa então ali pegue o jeito, né, da coisa, não desanime logo no começo. E então às vezes numa situação assim, a gente olhando para os outros, a gente pode pensar que nós somos muito melhores, que absurdo, tiver um pecado do outro, então nossa, que absurdo, mas a gente não sabe que graça aquela pessoa recebeu, né? Pode ter sido muito menos do que a gente recebeu de graças. A gente não sabe a tentação que a pessoa teve, pode ser muito mais forte do que as que a gente tem. E Santo Afonso vai dizer também, vai dar um exemplo, falar que Deus permite que nós sejamos atacados no mesmo ponto, se a gente faz isso, para que nós tenhamos essa humildade. Então, se a gente aponta muito um defeito no outro, ou se a gente se indigna demais com os defeitos dos outros, esquecendo do nosso próprio progresso, então Deus pode fazer com que nós sejamos tentados nesse mesmo ponto, ou caímos nesse mesmo assunto, para que nós então abramos os olhos para a nossa própria fraqueza. E ele vai dar um exemplo de um mosteiro antigo, que é da época dos Santos Padres, tinha um abade Apolo, e que tinha um monge jovem, um monge novo, e que estava há muito tempo sendo tentado contra a castidade, estava sendo atormentado com essa tentação, e ele vai procurar ajuda com um monge mais velho, e vai explicar a situação para ele, vai manifestar isso, procurando ajuda, né? E o monge mais velho despreza ele e fala que absurdo, um religioso pensando nessas coisas imundas, e vai dar uma raspança nele e dispensá-lo assim, de maneira rude, né? E aí depois o monge mais novo acaba falando para o abade sabe disso, e logo em seguida esse monge mais velho passa até a mesma tentação que o menino e diz que ele ficava andando, correndo pelo mosteiro que nem um mentecato, tu fala, coitado, mas que ele teve a mesma tentação e foi atormentado com isso. E depois então o abade vai chamá-lo e vai repreendê-lo, dizendo que aquilo era por causa da repreensão sem caridade que ele tinha feito com o mais novo que estava procurando ajuda, né?
Então, Santo Afonso vai falar, ele vai falar que é São Paulo, mas eu não achei exatamente o lugar, tá? Coloquei aqui uma referência porque depois ele vai citar esse texto, e é o mesmo assunto, em Gálatas 6:1. Mas a citação é assim: se alguém tiver de corrigir a qualquer um, considere então que ele próprio é tão pobre e frágil como o outro. Se não, permite Deus que ele seja atacado pela mesma tentação e talvez caia no mesmo pecado de que se admirou em seu irmão. Então, com isso, a recomendação é, ao corrigir, ao admoestar, ao repreender alguém, pode ser necessário, às vezes é até uma obra de caridade, fazer isso com mansidão, fazer isso sempre pensando que nós podemos cair no mesmo pecado, que nós podemos ter a mesma fraqueza, se não for agora, depois. E com esse quarto ponto a gente encerra por hoje. Depois tem mais alguns pontos ainda sobre a humildade de entendimento para entrar na humildade de vontade. Tá bem? Se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, então vamos rezar. Pai, Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.